Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. E no programa de hoje vamos falar sobre futebol. E antes de falar sobre futebol, eu queria apresentar um vídeo para vocês. Eu pedi o Marcondes, joga o vídeo na tela aí, Marcondes. Então, essa paixão mundial que é o futebol, e para bater um papo sobre esse assunto eu convidei Fábio Machado. Ele tem um programa aqui na Prime TV, né, Machado? E é um prazer ter aqui no programa bater um papo sobre futebol. Prazer é meu, Mário. Eu também assisto o teu programa também, gosto muito da diversidade, né, dos entrevistados, das lições de vida. E foi uma honra muito grande quando eu recebi o teu convite. Aceitei com o maior prazer. Legal, o prazer é todo meu também. Quem é Fábio Machado? De onde é que o Fábio Machado veio? Como é que tu começou nessa área de comentar sobre futebol? Bom, eu sou comentarista da Regional FM, né? Trabalho em jogos de Avaí Figueirense, tenho um site chamado fabioluizmachado.com.br, escrevo no jornal Biguaçu e São José em Foco e apresento, né, diariamente aqui na TV, 18h30 ao vivo, com reprise à meia-noite, programa Mais Esporte, um projeto já há 5 anos, comentando do nosso jeito as coisas de Avaí, Figueirense, do futebol catarinense, do futebol, do esporte em geral. Com certeza. A gente viu no vídeo ali, né, que o futebol é uma paixão nacional e mundial também, né, Fábio? Como é que tu vê essa paixão? Como é essa coisa de, né, que o brasileiro, principalmente o brasileiro, né, ele é apaixonado pelo futebol? A minha formação, né, ela é publicidade e propaganda, né, e eu sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei com comércio, sempre trabalhei nesse ramo. A minha entrada no esporte, primeiro foi motivado pela paixão. A paixão que a gente tem pelo futebol, de acompanhar desde sempre, desde pequeno, de colecionar figurinhas, de estar nos campos, de ter ídolos, alguns que passaram nesse vídeo aí como ídolo. Então foi um processo natural. Eu comecei no futebol amador. Trabalhei 6, 7 anos no futebol amador aqui da Grande Florianópolis, o que me deu, que foi uma grande escola para mim, né? O que a gente aprende a lidar. Eu sempre respeitei muitos atletas, eu sempre digo, até hoje eu tenho amigos que eu fiz em Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis, Águas Mornas, Paulo Lopes. Foi o quê? Foi através do futebol. Legal. Como repórter, eu tenho um lema seguinte, que eu sempre entrevistei qualquer jogador como se eu estivesse entrevistando o Ronaldinho Gaúcho, a maior personalidade. Todo jogo para mim era final de Copa do Mundo. E aí houve uma transição meio que natural, né, para o futebol profissional, acabei recebendo convites, acabei ocupando o meu espaço e eu estou hoje aí, né, no futebol profissional desde 2006, acompanhando, né, Avaí e Figueirense principalmente, que é o nosso... Então, tu comentou sobre Avaí e Figueirense. Aqui na capital, tu torce para o Avaí ou para o Figueirense? Eu torço para o Externato Futebol Clube, campeão catarinense de 1925. Esse eu não conheço. Não existe mais. Não existe mais. Então eu pergunto para mim, torço para Avaí ou torço para Figueirense? É evidente que todos que trabalham com futebol têm um clube, assim como é árbitro de futebol, porque é a paixão que leva. Claro. Né? Só que, infelizmente, nós ainda temos torcedores que extrapolam, passam um pouco da questão do passionalismo, né? Então, por isso que muitos eximem, né, de falar o time que torce. Mas, acima de tudo, independente de eu ter um time ou não, é o profissionalismo. Eu costumo dizer que quando eu estou com o microfone na mão, eu sou um comentarista. Claro. Eu não importa se é um time esse, se é aquele... Tu não vai falar qual é o time que torce. Eu torço para o Externato Futebol Clube, campeão catarinense 1925, invicto, não existe mais. Ótimo. O que está acontecendo com o Avaí? Olha, com o Avaí, essencialmente... Porque o Avaí, de uns 2 anos para cá, sei lá, 1 ano e meio, ele mudou completamente, né, Fábio? O problema do Avaí em si, então vamos falar, já que tu perguntou, vamos objetivamente, vou direto no assunto, direto na questão. Foi no ano passado, quando o ex-presidente João Nilson Nino decidiu que ia
finalmente abandonar o Avaí, ou seja, deixaria de ser presidente. Foi. Então, quando ele tomou consciência disso, ele deixou de colocar dinheiro no Avaí. E durante muito tempo, o Avaí, na gestão Zunino, dependeu muito do Zunino. Em duas situações. Primeiro, captar dinheiro no mercado, através do seu nome. Que Ele não é ia lá, fácil. captava, não é fácil. E segundo, ele mesmo colocava dinheiro no Avaí. Então, ele ia lá, tinha um furo, ele ia lá cobrir o furo. Então, no ano passado, quando ele decidiu, até por pressão de familiares, que deixaria o Avaí, ele já deixou o Avaí tentar caminhar com suas pernas. Então, esse foi o erro, na minha avaliação dele, Claro. que acabou não solidificando o Avaí, não deixou com que o Avaí não andasse. É mais ou menos um pai que cria um filho e está sempre fazendo tudo para o Ele filho. ficou 10 anos lá, né, Fábio? Ficou 10 anos. A partir do momento que o filho tem que caminhar sozinho, o pai sai, o filho vai bater com a cabeça na parede, Verdade. vai até achar o seu caminho, né? Então, eu analiso assim, o erro do Zunino é que muito antes ele já deveria deixar o Avaí tentar Claro, correr, claro. tentar criar o seu caminho. Aí na metade do ano passado, acabou ocorrendo aquela doença, né? Um tumor que o Dr. Zunino teve, que infelizmente parece que está se recuperando, inclusive ele teve agora recentemente no jogo Ibirama, e isso ainda acelerou mais ainda o processo, teve que acelerar a transição. Então o presidente que assumiu agora, está assumindo toda uma dívida, está Claro. assumindo todo Tem que zerar tem tudo. que zerar. O que ele está fazendo? Como ele é um desembargador, é um homem que conhece as leis, está juntando todas as dívidas do Avaí, né, numa vara só, digamos assim, na questão de justiça. Parcelando tudo. E aí parcela tudo e ele está conseguindo fazer isso. Então, por mais ajuste que ele faça na questão administrativa, a herança do Zunino, e aí não é uma herança ruim, mas essa herança da transição do Zunino ainda vai perdurar mais. E no campo acaba refletindo, né, mas não tem como refletir isso, acaba refletindo no É que passado. no papel o time é bom. No Tu papel, olha o time no papel, é excelente. No papel o time é bom, mas tem que mexer também. E Tá sabe na assim, hora... eu sou torcedor do Avaí, eu posso falar que eu sou torcedor do Avaí. E assim, eu não perdia de um jogo, ouvia quando não podia ir no jogo, ouvia o jogo. Sempre acompanhando. Sempre. De uns tempos para cá, eu não dou mais bola, porque tu perde aquela vontade, porque o teu time não vai bem, tu acaba perdendo, e né? você vê que no ano passado, quando o Avaí venceu o Bragantino, estava no G3, entre os 3 primeiros, com um jogo a menos ainda, então, quer dizer, o Avaí era um time já cotado para subir, foi exatamente aí que teve o processo de transferência de gestão. Então, isso está refletindo em campo, queira ou não queira, reflete às vezes na instabilidade, reflete às vezes uma falta de um planejamento a médio e longo prazo. E com relação ao time, o time não é ruim, mas está na hora do treinador, que recentemente assumiu, dar a sua cara, colocar a sua impressão digital, porque daqui a pouco é ele que vai sair e ele vai ser o único culpado. E complementando isso que tu estás falando, um time se faz, tu falou em dinheiro, que faltou dinheiro, ele faz com bons jogadores, um bom elenco, né, escolha de bons jogadores no mercado. Como é que se faz um time de sucesso? Porque aí, às vezes no papel, como o Avaí é um time bonito, um time legal, só que na hora de jogar não é. Olha só, não é necessariamente o dinheiro que se faz um bom time. Nós tivemos agora recentemente o Ituano, campeão paulista. Nós vemos aqui o Metropolitano, que exemplo nosso. folha do Ituano, por exemplo, ela é menor do que a do Sheik. Só do Sheik, que era um ex-jogador da equipe do Corinthians, para você ver. Então não é dinheiro. Então o Corinthians com dinheiro não foi para a final, São Paulo não foi para a final, enfim, mas o Ituano chegou. Você tem que ter capacidade, Mário, de blindar o grupo, blindar os jogadores para que dificuldades administrativas, gerenciais, não cheguem aos jogadores. Ou seja, você tem que trabalhar lá, administrativamente, mas tem que passar para o jogador confiança, estabilidade e blindagem, principalmente. Deixa o grupo trabalhar ali. O vestiário é sagrado. No vestiário se faz um grupo fechado, no vestiário se faz um grupo forte. Só que o Avaí não aconteceu isso. O Avaí transpassou. O Avaí teve jogadores reclamando de salário atrasado. Teve jogadores que visivelmente pararam de tirar o pé. Então o Avaí não teve essa capacidade, mas até em função também dessa questão de transição, de uma diretoria para outra, abalou, né, toda a estrutura. Se não fosse a questão de transição, se fosse só a questão do dinheiro, eu não tenho dúvida que hoje o Avaí teria subido. Mas fazendo uma comparação, Fábio, o Figueira também teve essa transição de mudança de diretoria, só que aí aconteceu um caso o inverso, né? Mas a mudança da diretoria do Figueirense foi no outro ano, não foi nesse ano. Foi no outro ano? Não foi com o campeonato andando, não, foi na saída do Lodete para a entrada do Vilfredo. Isso. E o Vilfredo, ele tem uma questão que eu acho que tem que ser enaltecida. Ele gera dinheiro também, né? Gera dinheiro, além dele ter dinheiro, ele dá confiança para o grupo trabalhar. Ele passa para o diretor de futebol o seguinte: vai lá, faz o que tem que ser feito, estará blindado. Problema administrativo é dessa Isso porta para cá. Avaí, tu acha? Hoje ainda não. O Avaí está tentando superar esse problema, mas está no caminho,
o presidente tem trabalhado, tem mostrado dedicação. Lá tem o meu amigo Chico Lins, que está procurando fazer esse trabalho. Mas ainda é isso que eu falei, ainda é reflexo do ano passado. Então, assim, é causa e consequência. Então, o Avaí ainda vai passar por um processo de depuração, vai passar por um processo de aprendizado, para que daí sim, aí ele possa e consiga trabalhar. Administrativo é uma coisa e futebol é outra. Os times que estão na Série A, Chapecoense, Criciúma e Figueirense, como é que tu acha que eles vão sair num campeonato brasileiro? Bom, vamos lá, vamos pontuar. O Figueirense começou muito mal, o treinador já está mudando o esquema. Isso. Porque ele viu que o campeonato brasileiro não é o campeonato catarinense. Não é padrão. Nenhum campeonato regional é padrão. Não. A única exceção é o Paulista, que é um campeonato muito forte, que você joga com o Santos, joga com o São Paulo, tem as equipes do interior que são muito fortes. E esse ano está aí um exemplo, o Ituano foi campeão. O único. Tirando esse campeonato, nenhum campeonato regional, nenhum campeonato estadual é referência, é padrão. Isso é um clichê? Todo ano a gente fala isso? Fala, mas é provado. Então o Figueirense, quando caiu em 2008, tinha sido campeão. Esse ano foi campeão, já começou tomando 3-0. Então o treinador está fazendo mudanças. Vamos ver como vai surtir essa mudança. Mas ainda precisa contratar, precisa encorpar, precisa entender o que é a Série A. A Chapecoense vai passar a questão da inexperiência, é o primeiro ano de Série A. Tem que ver como é que vai acontecer isso. As equipes não vão respeitar a Chapecoense vai ter que tentar tirar proveito. Verdade. E o Criciúma, na minha avaliação, tem que trocar o técnico. Não gosto do treinador, é uma opinião minha, pessoal. Acho que ele não tem a cara do Criciúma. E o Criciúma é um time que contrata. Todo dia anuncia 2, 3 jogadores. Mas aí é um exemplo de que só o dinheiro não basta. O Criciúma hoje é o time mais rico do estado. E não ganhou o estadual e já foi eliminado da Copa do Brasil. O que mais injetou, é verdade. É o que mais injetou. E o Joinville parece que está investindo no time, né? Contratou agora o Schwenk, né? E está investindo. O Joinville ele tem um presidente, o Nereu, que contrata bastante também. Ele mexe bastante no mercado. Falando de Série B agora, porque está falando de Série A. Ele tem bom relacionamento com vários empresários, então ele não prioriza assim, um empresário, uma parceria. Ele vai Isso é legal, né? Ter essa liberdade. É bom, ele tem essa liberdade. Só que o Joinville também tem algumas... Aí nós entramos naquela questão. O Joinville tem ingerências administrativas no time. Já é provado isso. O presidente... Que ajuda muito. Ajuda não, atrapalha. O presidente já deu entrevistas dizendo que gostaria de ver tal atacante jogando, não gostaria de ver tal lateral. Já disse que o atacante não jogava mais enquanto ele fosse presidente, que era questão Se ele contrata um técnico, o técnico tem que fazer isso. Exatamente. Né? O Joinville, ele peca por isso, tá? O Joinville, ele peca por isso. Então, se a gente analisar hoje, qual é a virtude do Joinville? Tem um presidente abnegado, que se dedica ao clube. Qual é o defeito do Joinville hoje? A ingerência administrativa lá dentro do vestiário. Isso é muito ruim, isso complica bastante. Sim. Eu vou te fazer mais algumas perguntas, mas a gente vai falar no outro bloco, pode ser? Ok. O programa Motivação e Inovação vai parar para um breve intervalo e já voltamos. O programa Motivação e Inovação vai sortear um jantar para um casal no valor de R$100. A Cantina de Bernardi fica na rua Jardim Olívio Amorim, número 10, Centro, Florianópolis, Santa Catarina. O telefone da Cantina de Bernardi para reservas é o 3223 2321. E para participar desse sorteio, você deve enviar uma mensagem de texto para o telefone 48 8827 8665, com seu nome, endereço e e-mail. Ou enviar um e-mail para contato@mariopalestras.com.br. Viva bons momentos de Bernardi. Olá, agora eu quero falar para vocês da farmácia Alana Mai. A Alana Mai fica na Rua Tiradentes 153, Florianópolis, Santa Catarina. O site da Alana Mai é www.alanamai.com.br ou no telefone 48 3223 4800. A Alana Mai tem a pílula da juventude, florais e estimulante sexual. E todo mês você pode ganhar uma limpeza de pele na Alana Mai. Para isso, você deve mandar um e-mail para contato@mariopalestras.com.br com seu nome e endereço completo. E quando pensar em medicamentos, o nome é Alana Mai. Conheça o novo espaço para festas e eventos de Florianópolis, que fica na entrada de Cacupé, um lugar onde você vai se sentir em casa. E o nosso objetivo é fazer de sua festa algo inesquecível. Venha nos fazer uma visita e apaixone-se por esse lugar. Nosso telefone é 48 8423 8787.
Olá, eu sou Mário Palestras e seja bem-vindo ao plano comercial do programa Motivação e Inovação. O programa Motivação e Inovação é exibido na Premier TV e é apresentado semanalmente por mim. O programa é exibido todos os domingos às 11h30 da manhã, com reprise nas quartas-feiras às 21 horas e sextas-feiras às 11 horas da manhã. Eu quero conhecer a sua empresa e juntos vamos montar um plano comercial para aumentar as suas vendas. Entre em contato comigo. Meu e-mail é contato@mariopalestras.com.br ou no telefone 48 8827 8665. Estou esperando você. Voltamos com o programa Motivação e Inovação. E no programa de hoje estamos falando sobre futebol, essa paixão mundial. E aí eu convidei Fábio Machado, né Fábio? Então, Fábio, eu queria te perguntar sobre a Copa do Mundo. Como é que está essa coisa, né? O Brasil realmente tem chance de levar o título? O que tu acha disso? Olha, eu acho que tecnicamente o Brasil, claro que tem chance de levar o título, como em qualquer Copa do Mundo, né? Se fizesse uma Copa do Mundo hoje no Catar, o Brasil seria um dos favoritos. É mesmo? Sempre, sim, sempre será cotado, independente de que seleção, né? Se nós pegarmos aí todas as Copas do Mundo depois de 1970, o Brasil sempre será cotado como favorito. Claro que algumas vezes mais, né? E algumas vezes menos, algumas vezes com um pouco de desconfiança. Mas se pegar a Bolsa Internacional, lá na Inglaterra, onde tem as famosas apostas, o Brasil sempre estará entre os 3, 4 primeiros cotados. Porque é aquela questão da tradição, é o Brasil do futebol, é o Brasil da superação, de grandes jogadores. Então, nessa questão técnica, o Brasil é sim, eu não vou aqui descartar o Brasil. Mas tem alguns poréns, né? Eu avalio que nós temos grandes seleções, que estamos dando pouca importância. O Brasil ele tem dois lados aí nesse ano na Copa do Mundo. Primeiro, ele pode ser campeão no Oba-Oba, no Vamos Lá. Eu acho que tecnicamente a nossa seleção não é melhor do que a Espanha, hoje, na minha avaliação. É isso que eu ia te perguntar sobre a Espanha, porque a Espanha não é melhor do que a Argentina, não é melhor forte. do que a Inglaterra, não é melhor do que a Bélgica, que ninguém está falando da Bélgica, e não é melhor do que outras seleções aí mais cotadas. Mas é o Brasil, né? É aquela coisa. Está jogando na casa, né? Está jogando Fábio? Em casa, exatamente. É no Oba-Oba, no Vamos Lá, no apoio da torcida, no 200 mil, aquela... tem aquela coisa, né, Fábio? Pode ser positivo e pode ser negativo. É isso que eu ia falar agora. Negativa é a pressão, né? Negativa porque o brasileiro não quer perder nunca, né? Exatamente. Fábio? O brasileiro, por outro lado, todo jogador entra com a obrigação de vencer e vencer bem. Vencer bem. Isso. Se na primeira fase o Brasil pegar uma Croácia e não meter 3-0, é isso aí. É uma seleção acabada. É uma seleção que está decepcionando. Se fizer só 1-0, olha, se fizer 1-0, se fizer 1-0. No Japão, a mesma coisa. Se fizer 1-0 em Camarões, que são os 3 adversários na primeira fase, é o Brasil em crise, né? O que será do Brasil? Isso. Então são dois lados. O Brasil pode se apoiar, digamos assim, na questão da motivação e da inovação, aproveitando aqui o trocadilho do teu programa, né? Que isso conta muito, quem joga em casa, mas por outro lado vai ter que ter um grupo muito bem trabalhado psicologicamente para entender a pressão. Tem uma seleção Croácia que é uma boa seleção, apesar de ter o atacante não joga, né, que está punido, mas é uma seleção zaça de bola, né? É uma grande seleção. A Copa das Confederações foi um pouquinho do que vai ser a Copa do Mundo, tu acha? Olha, uma notícia muito ruim para o brasileiro. A Copa da Confederação nunca foi referência. Até hoje, o campeão da Copa das Confederações não ganhou a Copa, historicamente. O Brasil ganhou a última, né? Quem foi campeão foi a Espanha. Então, assim, a Copa das Confederações não é referência. O Brasil vai ter que quebrar também esse tabu na Copa do Mundo. Ou seja, ganhar a Copa das Confederações e faturar ao mesmo tempo uma Copa do Mundo, né? Então, assim, mas nós temos que estar atentos, né? Então, a gente fala pouco da Argentina. A Argentina vai jogar em casa esse ano. Verdade. A Argentina vai jogar em casa. Verdade. 1 hora de avião enche o estádio. E teve eliminatórias para a Argentina, ela se preparou. Também. O Brasil não se preparou. Essa é outra questão muito importante, viu? E muito bem salientada. Como o Brasil não disputou a eliminatória, o Brasil fez amistoso com o Egito, amistoso com o Senegal, amistoso com não sei quem, e lá longe, né? E jogava lá no interior da Inglaterra, jogava nos Estados Unidos. Ou seja, na minha avaliação, como a Copa era no Brasil, o ano passado, principalmente o ano passado, todos os amistosos eram para ser feitos no Brasil. O Brasil tem que começar a pegar o calor do povo, tem que começar a ter uma identificação, aquela chegada no estádio, o torcedor recebendo, depois do jogo. E o Brasil
infelizmente, vendeu, né, sua cota de amistosos jogando fora. E nesse ano, poucos amistosos. O Brasil fez 2 amistosos. Nós estamos em Copa do Mundo. Verdade. Né? Então, isso é o que pesa para o Brasil. Mas o Brasil sempre é cotado. Agora, temos que ter atenção para a Argentina, que vai jogar em casa, o Uruguai, que vai jogar em casa, Uruguai é forte. a Alemanha, que vai jogar em casa, por causa da grande colônia alemã que nós temos aqui na região. Sim. Então, são seleções. E as surpresas. Pouco se fala na Bélgica. Bélgica. Pouco se fala na Bélgica. Itália. Tu acha que a Itália não... Mas aí é que está. A Itália também. Tem seleções que são sempre favoritas. Tem título. São sempre favoritas. A Espanha é favorita. A Itália é favorita. A Holanda, 3 vezes vice-campeã mundial, é favorita também. São seleções fortes. Né? Os africanos, que a gente sempre fica esperando que uma Copa do Mundo eles vão explodir no futebol. E se for aqui no Brasil? Verdade. Quem é que duvida que uma seleção africana aí possa aqui no Brasil, né? Mas assim, eu acho que a grande surpresa, nós temos algumas seleções, e uma delas vai ser a Bélgica. Pouco se fala da Bélgica. A Bélgica, ela já começa com goleiro. Já colocou naquela bola de cristal tua lá? Ah, ela vai, com certeza vai. É que a Bélgica, ela tem vários, o time todo titular joga como titulares em grandes equipes da Europa. Né? E ela está na frente do Brasil no ranking. Ela é cabeça de chave, só para ter uma ideia. Né? E aí no Chile, por exemplo, eu conversei agora há pouco tempo com um amigo que mora no Chile, o otimismo lá é fantástico. É mesmo. Na avaliação deles, hoje, eles têm a melhor seleção chilena de todos os tempos. O Uruguai também está com uma Uruguai seleção também. muito boa. Para eles, a seleção é melhor do que aquela que tinha Salas, Zamorano, por mesmo? exemplo, 98. Eles estão com um otimismo total. E aquela era a seleção. Era forte. Muito forte. Na avaliação deles, eles acham que esse ano eles vão surpreender aqui, o Chile. Então é uma Copa do Mundo, né? As cartas estão jogadas, Claro. Não existe mais bobo no futebol, aquela chamada clichê. Não tem. E o Brasil, na minha avaliação, tem essas 2 questões. Tecnicamente, não é melhor do que as outras seleções, tanto que ele está aí patinando no ranking, e eu levo muito a sério o ranking da FIFA. Agora que o Brasil subiu um pouco de posição. E o Brasil tem 2 situações, ou vai no oba-oba, ou vai no 200 milhões em ação, né? Como era aquela história de todo mundo pegar junto. E aí tem aquela questão da instabilidade também dos protestos que vão ocorrer, até que ponto isso pode afetar um jogador, até que ponto pode prejudicar. Que vai ter, né? Provavelmente vai ter, isso terá, ninguém tem dúvida nenhuma. Vai ter Copa, né? Tem um ditado que chama vai ter Copa, mas também vai ter muitos protestos. Vai ter. E, por outro lado, o Brasil tem a obrigação, se não vencer qualquer adversário por 3-0, a pressão em cima, vai. Já imaginou uma Copa do Mundo, o Brasil sendo vaiado, jogando aqui? Tá louco. Como é que cada jogador vai receber isso? Verdade. Como é que cada jogador vai processar isso? É o Neymar, Copa no Brasil, que é novo, né? Que nunca jogou e vai jogar no Brasil. É nova? A seleção do Brasil é muito nova. Isso. A zaga é nova, né? É uma zaga muito nova, não é uma zaga muito experiente. Isso. Se você pegar, por exemplo, os alemães, eles vão chegar aqui no ponto, como se fala, para uma Copa do Mundo. Vai pegar uma Espanha, que por um lado é mais envelhecida, mas aí entra a questão da experiência. Claro. E aí é relativo, porque em 58, quando o Brasil foi campeão, tinha jogador já com 2 Copas. Foram para a terceira no Chile, em 62, o Brasil foi campeão. A Holanda, né, Fábio, vem forte. A Holanda também. Que incomodou na outra Copa. Uma super seleção. Vamos ter uma grande Copa técnica. Agora eu acredito numa grande Copa tecnicamente. Legal. Nós tivemos algumas Copas aí que ficaram devendo. Nesse ano no Brasil eu acredito numa grande Copa tecnicamente. Alguma história que tu tem para contar de torcedor, quando tu narra jogos? Ou o torcedor, eu já disse aqui pessoas em casa. Eu já disse aqui que o torcedor é passional, né? Já falei várias vezes aqui. Então, diariamente no meu Twitter, no meu Facebook, eu sou acusado de ser figueirense, que eu sou muito figueirense. Ah, eles falam isso, né? Mas daqui a pouco eu olho um outro que eu sou acusado de ser Avaí, né? Isso para mim é muito bom, que significa que eu sou isento, sou imparcial, né? Naquilo que eu faço, naquilo que eu comento, e deixo o torcedor ali em dúvida. Mas história nós temos várias, né? Por exemplo, num jogo aqui no estádio Orlando Scarpelli, não agora, mas antes, o narrador nosso berrar gol e o cara bater na porta, reclamar que ele berrou o gol do Figueirense 18 segundos. E do Avaí ele narrou 19 segundos, 1 segundo. O torcedor tem isso, né? O torcedor tem isso. Quando eu faço aqui o programa com o Renato, aqui o Mais Esporte, e a gente recebe no Twitter, no Facebook, os caras controlam. Ei, hoje tu falou mais Figueirense e falou pouco Avaí. Né? E se falar mais do Avaí, é o torcedor do Figueirense que reclama. É mesmo. Mas a gente entende, isso faz parte, é uma paixão, é por isso que o futebol é muito legal. Né? É essa paixão do torcedor que é legal, né? Essa paixão que é legal. Fábio, é muito legal. Eu gosto da paixão. Eu, no último final agora, até fiz uma postagem no meu site, eu gosto de chegar cedo. Né? Tem colegas, eu respeito, eles chegam ali escondidinho, vão lá, vão para o trabalho, eu respeito, cada um é cada um. Eu sou o contrário. Eu chego cedo no Scarpelli, converso com o Benaí,
como pastel, tomo refri, vou na barraca, Legal, sento, isso é bom. vou na ressacada, a mesma coisa, como pastel, vou lá na barraquinha do alemão lá que tem lá, Legal. encontro com a galera, eles brincam comigo, porque se eu perder essa essência do futebol que me levou, eu vou estar perdendo um pouco de mim mesmo. Tem que sentir o calor da Tem torcida. que sentir o calor da torcida. E ver, e sentir mesmo, ou E eu conversar vi, com o torcedor, eu né, vi, o Fábio? torcedor é muito inteligente. Muito. A única diferença do torcedor e da gente é que a gente tem uma preparação e temos um microfone, temos a caneta para escrever, Verdade. mas o torcedor faz Quando observações. ele grita lá burro pro técnico, É porque o técnico é burro. Né? Quando um lateral começa a errar, o cara dá 15 cruzamentos e erra, ele começa a xingar, porque ele viu que o cara errou 15 cruzamentos. tem um lateral no Né? Havaí que está bem complicado, né? Tá bem complicado. Muito complicado. Vamos falar um pouquinho do teu programa, vamos fazer uma propaganda do teu programa, Vamos fazer. chamar as pessoas para Vamos, assistirem. agradeço. Meu programa é de Ótimo. segunda a sexta-feira, aqui na Premier TV, 18h30 ao vivo, eu e o Renato comentando, com participações do torcedor, e à meia-noite, em ponto, a reprise. Ótimo. Quero agradecer a tua presença, foi muito legal o papo, acho que as pessoas em casa adoraram também. Quero agradecer. Ô Mário, eu que agradeço. O teu programa é muito qualificado, né? Eu sempre tive curiosidade para ver o que tem aqui e Não é cachaça, não. não vou dizer o que é. Obrigado. Fábio. Obrigado, Mário. Um abraço, tudo de bom. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima.